Olá pessoal, eu sou o Carlos e vou falar um pouco sobre o tópico conhecimento tácito. A apresentação será baseada no livro Tópicos Selecionados em Organização Industrial, de Roane Barros Bagno e Maria Cecília Pereira. Aqui a gente tem um breve resumo, sobre o que será tratado, primeiramente a introdução, depois uma descrição aí do conhecimento tácito, os tipos de julgamento e em seguida aí vai pelo nosso colega Ian, ele vai seguir com as metodologias de gestão do conhecimento tácito. Para introduzir, o autor define conhecimento tácito como um conhecimento adquirido com a prática e a experiência. Ele está presente ali em nossas ações, nas decisões e até na percepção que desenvolvemos com o tempo. Diferente do conhecimento explícito, o que pode ser facilmente documentado, o conhecimento tácito é pessoal, contextual e subjetivo. Ou seja, ele é pessoal porque é formado pela vivência, pela prática e pelas percepções individuais, já que cada pessoa ali desenvolve esse saber de um jeito de acordo com o que já experimentou. É contextual porque depende do ambiente e das situações que foi aprendido. O que funciona, por exemplo, em uma fábrica ou em um grupo pode não funcionar da mesma forma em outro, pois o conhecimento está ligado ali às condições específicas daquele local, das especificações técnicas, enfim. E ele é subjetivo porque ele envolve interpretação e julgamento, ou seja, cada pessoa percebe, e reage a situações de forma diferente de acordo com a sua própria experiência. E o autor também traz como exemplos um jogador de tênis que certamente é alguém que já praticou tênis por muitos anos e desenvolveu habilidades que o tornaram um bom jogador. E de forma análoga, outro exemplo simples é o de um operador que consegue perceber pelo som de uma máquina ali que algo está errado, mesmo sem precisar medir nada. Então, esse tipo de saber vem da vivência e não de um manual ou algo assim. Agora, falando um pouco sobre a abordagem prescritiva do conhecimento, o autor explica que ela é uma tentativa de transformar o conhecimento tácito em orientações formais que possam ser seguidas por outros. A ideia é: ao padronizar as atividades humanas, o trabalho se torne mais seguro, uniforme e eficiente. Um exemplo, são os padrões de operação criados nos programas de qualidade total das empresas brasileiras nos anos 90. O problema é que esses padrões não trazem regras para a sua aplicação própria. O trabalhador ainda precisa avaliar o contexto, e quando isso não acontece, surgem erros, como no caso do vigia do Itaú, que seguiu ao pé da letra a regra de não alimentar-se no espaço expositivo e acabou expulsando uma mãe que apenas amamentava seu bebê. Além disso, o julgamento humano e a capacidade de lidar com imprevistos não podem ser colocados em padrões. Por isso, apesar de úteis, os padrões são insuficientes. Em vez de padronizar as pessoas, é preciso desenvolver as habilidades de adaptação e discernimento. O autor divide o conhecimento tácito em três tipos principais: somático, contingencial e coletivo. Essa divisão é útil porque, embora o conhecimento tácito seja algo único e integral, dentro da organização podemos tratá-lo de formas diferentes. O conhecimento somático está ligado ao corpo, às nossas habilidades motoras e perceptivas. Já o contingencial está relacionado à nossa história de vida e às regras não escritas que seguimos ali no trabalho e no convívio social. E, por fim, o coletivo é o conhecimento que só pode ser desenvolvido dentro de uma comunidade ou grupo por meio da convivência e socialização. Vamos entender um pouco mais sobre esses conhecimentos no próximo slide. Bem, detalhando agora um pouco sobre os tipos de conhecimento tácito, o conhecimento somático pode ser definido como as habilidades que desenvolvemos com o tempo, como dirigir, soldar, tocar um instrumento, identificar pelo som ali se um motor de uma máquina está com problema, conforme o exemplo anterior. E essas habilidades não são facilmente explicáveis, se adquirem ali com engajamento físico e repetição. O segundo tipo é o conhecimento tácito contingencial, que se relaciona com a história vivida e com as regras sociais e técnicas que seguimos sem perceber. Por exemplo, um trabalhador experiente pode lembrar-se como resolver um problema de anos atrás e aplicar a mesma lógica novamente. Esses dois tipos de conhecimento até podem ser parcialmente formalizados, por meio de entrevistas, análise de trabalho ou algoritmos, mas sempre fica algo de fora, algo que só a experiência real pode trazer.
Já o terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento tácito coletivo, que depende da socialização dentro de um grupo. É o que faz uma pessoa entender a cultura e o funcionamento de uma empresa, né, uma indústria ou até um grupo social. Por exemplo, ninguém aprende o que é ser um operador de uma usina, um mecânico de aviação ou um controlador de tráfego aéreo apenas lendo um manual. Isso aí vem do convívio com colegas e com os mais experientes. Por isso, né, esse tipo de conhecimento não é passível ali de formalização. Hoje, a inteligência artificial e a automação até tentam reproduzir ali partes do conhecimento somático e contingencial, mas ainda estão longe de compreender o significado das ações humanas. Portanto, né, embora possamos tomar e registrar parte ali do saber, o verdadeiro aprendizado e julgamento continuam sendo humanos e sociais. Por fim, as pessoas que desenvolvem o conhecimento tácito coletivo adquirem uma habilidade muito importante, a capacidade de julgar corretamente. Mas o que é julgar? Julgar significa atribuir valor, ou seja, decidir o que é certo, o que é errado, adequado ou inadequado, de acordo ali com as convenções sociais e técnicas que estão em vigor naquele momento. Isso vale tanto para questões culturais quanto para questões técnicas, já que até o conhecimento técnico é construído socialmente e muda com o tempo. A capacidade de fazer julgamentos corretos surge da imersão de um coletivo do trabalho, porque ali é que as pessoas aprendem as práticas, valores e critérios de um grupo. Portanto, realizar o julgamento correto depende sempre de uma leitura da situação e do contexto social em que a atividade está inserida. Esses tipos de julgamento mostram claramente que o conhecimento tácito não pode ser totalmente transformado em padrões ou regras. Afinal, como ensinar alguém a priorizar por meio de um manual, se priorizar depende de perceber o que mais é relevante naquele momento? Do mesmo modo, como treinar uma pessoa para antecipar riscos, se isso requer experiência prévia com situações que já deram errado, né? Esses julgamentos ali, eles dependem da vivência, da observação e da sensibilidade humana. Por isso, a verdadeira competência das organizações não vem apenas do cumprimento das normas, mas da capacidade ali das pessoas de lerem o contexto e tomar decisões adequadas. Ainda falando sobre o conhecimento tácito, agora vamos aprofundar nas metodologias de gestão do conhecimento tácito. O livro-texto menciona que existem 3 metodologias que foram desenvolvidas para solucionar alguns problemas enfrentados pelas empresas, mas nessa sessão iremos apresentar uma ideia central de 2 dessas metodologias. A primeira ideia para o desenvolvimento da primeira metodologia vem com a pergunta: como selecionar profissionais com conhecimento tácito que interessa? E apenas como contexto, uma planta industrial de níquel estava sendo construída numa região remota do Brasil e era necessário contratar aproximadamente 1.500 funcionários para gerir, operar e manter essas instalações. E o primeiro desafio: como garantir que o conhecimento tácito desses profissionais estava alinhado com o que se esperava para aquela função? Em outras palavras, o funcionário que eu estou contratando realmente tem as habilidades necessárias para aquela atividade? E o que eles propõem como solução é o nível de similaridade, ou seja, quanto mais similar a atividade do funcionário em relação às experiências passadas, maior a garantia de que ele possui o julgamento e as habilidades tácitas necessárias para realizar tal atividade. O livro nos traz o exemplo de um operador de escavadeira hidráulica em que um operador tiver um alto nível de similaridade, ele precisa saber operar o equipamento, claro, saber se comportar em um ambiente de mina a céu aberto, pois é um ambiente com muitos riscos, tráfego de equipamentos pesados e de grande porte, e conhecimento de operar uma mina de níquel, pois terão conhecimentos tácitos de identificar qual região com maior teor de níquel, qual região com menor teor de níquel, de forma a fazer a mistura desses materiais. Apenas um parênteses, né? Já existem empresas e tecnologias que são capazes de fazer essa identificação de qual veio tem um teor maior, qual veio tem um teor menor, mas elas não substituem a sensibilidade do operador, como também já foi abordado em sessões anteriores desse capítulo. Voltando aqui então, um operador com uma média nível de similaridade, ele sabe operar um equipamento, ele sabe se comportar em um ambiente de mina a céu aberto, mas ele ainda precisa
aprender como se comportar em uma mina de céu aberto de níquel. E um operador com baixo nível de similaridade, ele sabe operar o equipamento, mas ele ainda precisa aprender a se comportar em um ambiente de mina de céu aberto e um ambiente de mina de níquel. Então, o livro traz essa gestão de coletivos por nível de similaridade, que é garantir que cada equipe tenha ao menos um profissional de alta similaridade, de forma a fazer uma mistura desses profissionais, um mix de similaridade, de forma a garantir que o conhecimento tácito dos profissionais de alta similaridade sejam desenvolvidos e difundidos pelos demais membros do time. Mas, por mais que manter essas pessoas juntas seja uma boa estratégia, como treinar as pessoas para desenvolver o conhecimento tácito exigido? Então, já começamos a entrar na ideia central da segunda metodologia. Bom, como desafio, o conhecimento tácito não pode ser ensinado em sala de aula. Ele precisa ser aprendido de forma prática, mas isso gera um outro problema, que é o problema da saliência desencontrada, que é, ao juntar um novato e um experiente para trabalhar juntos, o novato não vai saber o que perguntar, justamente por ser novato, e o experiente não vai se dar conta de tudo o que precisa falar, justamente por ser experiente e algumas atividades que ele vai exercer talvez seja óbvia para ele. Com o tempo na convivência do dia a dia, o novato vai aprendendo, participando e desenvolvendo o conhecimento tácito necessário, mas essa abordagem ela pode ser um pouco demorada e perigosa e nem sempre vai ter um profissional experiente suficiente para cada novato. Então, o livro traz como exemplo os operadores de metal. A função deles é retirar o níquel de dentro dos fornos elétricos, realizando um furo em um local apropriado para escoar o material líquido a 1500 graus Celsius. E qual que é o conhecimento tácito nisso? Bom, eles precisam definir o local do furo e decidir o momento de fechar o furo. A solução desenvolvida foi a árvore de julgamentos, em que o objetivo era desenvolver uma metodologia que acelerasse a curva de aprendizado dos novatos, focado no conhecimento tácito. Isso foi feito através da análise de trabalho aprofundado, que é uma técnica que permite ao analista de trabalho entender a lógica que está por trás das ações das pessoas experientes. Então, voltando um pouco ao exemplo dos operadores de metal, o metal líquido ele é composto por metal e por escória. Essa escória geralmente ela fica sobrenadando o metal, fica na parte superior. Então, talvez uma primeira habilidade que o novato teria que aprender é diferenciar o que é metal e o que é escória, para ele saber o tempo em que ele deve fechar o buraco que foi aberto, né? Então, a árvore de julgamento ela vai mostrar em ordem as habilidades que é necessário que o novato aprenda em ordem de complexidade. Então, como eu mencionei, uma habilidade mais simples é definir o que é metal e o que é escória. Então, ele vai fazer isso através da cor que está saindo, que está sendo escoada, e da fagulha gerada. Uma próxima habilidade é entender a proporção de metal e a proporção de escória. Como eu mencionei, geralmente a escória ela fica por cima, mas pode ser que ela esteja misturada junto ao metal. Então, dependendo da cor, dependendo da fagulha, que é uma habilidade que inicialmente você já aprendeu, você sabe mais ou menos a proporção de escória e a proporção de metal que está sendo escoada. E assim por diante, de forma que ao final dessa árvore de decisão, o novato ele vai se aproximar dos conhecimentos técnicos desenvolvida pelo profissional mais experiente. Então, como uma conclusão, a árvore de julgamento ela não ensina o conhecimento tácito do forneiro. Ainda vai ser necessário que o novato ele tenha esse período de experiência, ele aprenda na prática, mas o que acontece? A árvore de julgamento ela facilita a visualização dessas habilidades necessárias que o novato vai ter que aprender e evita aquele problema de comunicação, porque agora o novato ele vai saber o que perguntar e o experiente vai saber o que responder e o que ensinar para o novato. E como vantagem desse processo todo é a diminuição do tempo de treinamento, acelera a curva de aprendizado, vai ter uma maior produtividade e um maior retorno financeiro e evita erros, acidentes, paradas, enfim. Como uma conclusão dessas duas metodologias, né, novamente, o conhecimento tácito ele não é ensinado, ele precisa ser desenvolvido. E as metodologias apresentadas permitem às organizações, de forma sistemática,
capitalizar a experiência e o conhecimento tácito dos seus trabalhadores, o que gera uma melhoria na gestão do conhecimento, dos recursos humanos, prevenção de acidentes, produtividade e a qualidade do produto ou do serviço ofertado.